Homens também choram? Será que homens sentem? Será que homens são todos iguais? Eu sou Patrícia, consteladora sistêmica familiar, e hoje eu te convido a discutir um pouco comigo sobre as feridas emocionais masculinas. As lutas na vida geralmente refletem problemas pendentes de relacionamento com os nossos pais. Problemas não resolvidos desde a infância. E existem 5 complicações familiares sistêmicas centrais que podem emergir e impactar você por toda a sua vida. A primeira ferida que carregamos é a nossa separação com a nossa mãe. A segunda ferida que pode ser que carregamos é a desconexão com o nosso pai. A terceira ferida emocional que carregamos é a fusão nossa com a nossa mãe, com o nosso pai ou com ambos. A quarta ferida emocional é a rejeição. Se fomos rejeitados ou sentimos que fomos rejeitados pelo pai, pela mãe ou por ambos. E a quinta ferida emocional é a identificação com qualquer outro membro da família que teve um destino difícil e que veio antes de nossos pais. A parte boa é que sabemos que uma jornada de cura bem feita, uma jornada de cura em que você mergulha nas profundezas do seu ser, nas profundezas do sentir, vai te levar a uma vida mais gratificante e gloriosa. Neste vídeo eu te convido a conhecer as maiores complicações que afetam os homens e diz respeito ao relacionamento com a sua mãe. Muitas feridas emocionais masculinas encontram a sua fonte no próprio relacionamento ou em uma separação ou até na lesão do vínculo com a sua mãe. Pode ser que a mãe dessa pessoa, a mãe desse homem, tenha morrido no parto ou tenha morrido quando ele ainda era jovem. Pode ser que essa mãe entregou essa criança, esse homem, para adoção, ou que essa criança tenha passado algum tempo numa incubadora logo após o seu nascimento. São muitos os motivos e as implicações da separação desse menino com a sua mãe. Pode ser até que essa criança, por exemplo, tenha ficado doente ou a mãe ficado doente e tenham que ficar no hospital até os 2 anos de idade. Isso é comum de acontecer e tem implicações sérias na vida dessa pessoa. Além disso, há casos também, e também é muito comum da gente perceber, da gente ficar sabendo, dessas histórias em que o filho foi cuidado por uma outra pessoa, membro ou não da família, por uma babá e essa mãe ficou ausente, ou por uma tia e essa mãe estava indisponível emocionalmente para aquela criança. Todos esses eventos desencadeiam na criança uma sensação corporal de abandono. Quando essa criança ficar jovem, ela vai tentar procurar preencher esse vazio de sentimento, esse sentimento de abandono, procurando uma mãe ideal em todos os seus relacionamentos. Há ainda algumas feridas emocionais um pouco mais sutis, que são difíceis até de fazer uma pesquisa e encontrá-las claramente na vida de uma pessoa. Como, por exemplo, a mãe pode ter tido um aborto antes desse filho, ou até junto, pode ter sido uma gravidez gemelar, e essa mãe nunca soube que a gravidez era gemelar, mas nunca soube, vamos dizer assim, ela sentia, mas não sabia de onde vinha esse sentimento, tá? Então, e esse irmão não sobreviveu, ou ela pode ter tido mesmo um aborto antes dessa criança, e essa ferida emocional do aborto pode ter ficado armazenada no corpo dessa mãe, e quando ela concebeu uma nova criança, essa criança que ficou durante 9 meses protegida, sendo nutrida ali dentro daquele útero, ela também foi nutrida dessas informações epigenéticas, dessas informações que pertencem à história de vida dessa mãe. Então, tudo que essa mãe sentiu durante a gravidez, antes dela também,
estava escrito nas suas células e foi transmitido para esse filho. Inclusive, se essa mãe, por exemplo, estava vivendo um luto por ter perdido um ente querido, um familiar querido, ou mesmo que não seja um familiar, ela pode estar vivenciando o luto de um amigo, de uma pessoa querida, ao mesmo tempo que ela curte a sua gravidez. Então, é uma mistura de sentimentos e essa criança vai receber isso também. E em todas essas situações, essa criança carrega a dor, a ferida do abandono. E essa ferida pode se manifestar na vida desse homem como: não sou bom o suficiente, eu não valho nada, eu sou rejeitado, ou eu não me sinto seguro. Esse homem pode sentir-se sozinho, mesmo estando acompanhado, pode sentir-se excluído em várias situações na vida e pode sentir que não é quisto, que não é querido, que não é amado, mesmo sendo amado. A cura, né? Como que a cura vem para uma pessoa, para um homem que passou por uma dessas situações? Vem sabendo a verdade, vem sabendo a sua história, vem investigando a sua história, como ele foi concebido, em que situação que ele foi concebido, se ele tem esse sentimento, se ele guarda esse sentimento, porque é muito difícil para uma pessoa que não tem conhecimentos sistêmicos, que não é terapeuta, identificar esse sentimento em si mesmo. Então, o primeiro passo, identificar esse sentimento. Através de uma constelação familiar, é possível identificar não só o sentimento, como refazer esse movimento em direção à mãe que foi interrompido. Esse homem precisa entender que esse sentimento veio apenas da percepção de uma criança a partir de um evento e que com isso, com essa experiência que ele viveu, foi criado um padrão de retenção dessa resposta emocional que ele buscou e que ele não teve. E que esse padrão emocional, ele foi transferido para a vida a partir das suas novas relações, das relações de amizade, de trabalho, das relações amorosas. A cura acontece quando esse homem, ele se enxerga como um adulto, ele olha para a sua história e concorda com ela, ele olha para sua mãe e se alegra em ter nascido naquela casinha, naquele útero. Ele aprende a deixar essas dores dessa mãe com ela e aprende a cuidar sozinho de si mesmo. Ou seja, ele não espera mais nada de seus pais. Ele está satisfeito com tudo que ele recebeu da vida de seus pais. Ele está satisfeito em como foi o seu passado. Ele já não espera mais nada de seus pais e nem de ninguém, porque ele sabe que ele consegue colocar os limites seguros para ele viver emocionalmente bem, e a partir daí ele aprende a se relacionar com esses sentimentos, a reconhecer estes sentimentos, ele aprende a separar esses sentimentos arcaicos, esses sentimentos infantis, dos novos sentimentos baseados em fatos da atualidade, do presente. Mas agora eu quero falar de uma outra ferida emocional masculina, que é quando o filho se funde com a mãe. E é uma das feridas emocionais mais comuns e mais fortes e que mais prendem um homem, impedindo ele de tomar a vida e de fazer algo de bom com a vida dele, de levar a vida para o mais, que é exatamente quando esse filho ele fica preso na esfera da mãe. Quando um filho nasce, ele vai automaticamente, né, em situações comuns, para a esfera da mãe. Por quê? Ele estava ali vivendo dentro da casinha, do útero da mamãe, sendo alimentado, nutrido, acariciado, num ambiente seguro, né? Então, de repente, ele nasce e ele vem para esse mundão louco, que não tem segurança nenhuma, né? E que ele depende de alguém para se alimentar e ele tem que aprender a buscar. E a mãe, que geralmente vai oferecer a nutrição, a proteção e os cuidados nos primeiros anos de vida. Então ele busca
essa mãe. Se essa mãe não está bem, se ela não estiver emocionalmente bem, esse filho, durante 7 anos, ele vai ter uma conexão muito próxima e vai sentir, né, toda a angústia que a mãe carrega, o medo que a mãe carrega, as dores, as angústias, as mágoas, a raiva, mas ele vai sentir também a alegria, ele vai sentir tudo que essa mãe sente, tá? Mas se essa mãe tá mais para esses sentimentos autodestrutivos do que os sentimentos construtivos, ele vai se apegar a esses sentimentos e automaticamente ele já vai ter uma predisposição de defender essa mãe, de proteger essa mãe, de sair do lugar de filho e ficar grande com a missão de fazer essa mãe feliz. E por que essa mãe não está feliz, né? Ela acabou de conceber uma criança, acabou de se tornar mãe, de ser mãe, é uma coisa deliciosa. E por que ela não está feliz? Ela pode estar vivendo um relacionamento difícil com o pai dessa criança, ela pode estar carregando no seu inconsciente os traumas familiares de seu sistema, ou ela pode também estar vivendo uma situação de guerra, de fome, de perseguição, pode ser uma imigrante, pode estar vivendo um conflito no seu país, ou qualquer evento mundialmente catastrófico, como nós estamos, por exemplo, vivendo a pandemia, né? As mães da pandemia carregam mais medo, carregam mais traumas, agora nessa época que a gente está vivendo. Então, essa mãe, preocupada com todas essas situações e sentimentos, ela fica indisponível energeticamente para esse filho, e esse filho sente isso. Então, quando ele nasce, ele diz, de forma inconsciente, obviamente, né? Ele diz para a mãe, mãe, você não precisa ficar sozinha com essa dor. Eu compartilho a sua dor com você. Eu carrego a sua dor com você, eu te ajudo a carregar a sua dor. E quando isso acontece, o que por volta dos 3, 4 anos de idade, essa criança ia se afastar dessa mãe para ir para a esfera do pai, para conhecer o universo masculino, não, ela fica. Ela fica porque ela sente que ela precisa, que aquela mãe precisa de ajuda, de apoio, e ela está ali disponível para aquela mãe. E na medida que esse homem envelhece, ele aumenta essa fusão com a mãe, ele passa a cuidar dessa mãe, a se responsabilizar pelas dores dela, e a consequência mais grave é que, além de perder a mãe, né, porque se ele deixa de ser filho, se ele passa a cuidar dessa mãe, então ele passa a ser maior que essa mãe. Muito possivelmente, ele assume o lugar de pai dessa mãe. Então ele deixa de ter mãe. E automaticamente, o homem ficando na esfera da mãe, ele também deixa de tomar o seu pai. Então ele fica órfão de pai e de mãe. Esse filho que se fundiu com essa mãe, ele vai ter uma sensação corporal de inundação. Ele vai se sentir sobrecarregado com muita mãe, porque ele sacrificou a si mesmo e ele sacrificou as suas próprias necessidades para cuidar das necessidades da mãe. Ele perde com isso seu profundo senso de autenticidade. Se a mãe segurou esse filho por muito tempo, com o filho cuidando das suas necessidades emocionais, permitindo que esse filho ajudasse essa mãe com seus próprios problemas, a mãe não entregou o seu filho para o pai. Quando ele mais precisava, que era quando ele era jovem. E isso esgota a força vital desse filho, desse homem. Aliás, homem não, porque ele vai ser um eterno menino, mesmo sendo pai da mãe e cuidando da mãe. Porque é por volta da época da puberdade, né, da criança, quando os hormônios, a libido, ela está no seu ápice, é quando o homem mais precisa de tomar um pai.
É quando ele precisa de tomar o pai. Para que ele precisa de tomar o pai? Porque o pai é a força que te impulsiona para a vida, para ter coragem, para ir para o mais, para buscar o novo, né? Para experimentar o novo. O pai vai lhe dar o masculino, não só o pai, mas toda a linhagem masculina vai lhe dar o apoio emocional que um homem precisa para ir para a vida, para construir relacionamentos solidificados, para ser pai e para cuidar da sua carreira. E a cura vem com o reconhecimento do como é o seu sistema familiar, qual é o lugar que ele está ocupando diante do seu pai e da sua mãe, né? Se ele está emaranhado, só o fato dele descobrir que ele está emaranhado já é meio caminho andado para ele sair desse lugar e ocupar o seu verdadeiro lugar de força dentro do seu sistema. E o melhor de tudo é que isso pode ser alcançado independente de seu pai ou sua mãe estarem vivos. Nunca é tarde para tomar um pai. Um outro emaranhamento muito importante que acontece na vida de um homem é quando esse homem rejeita a sua mãe. Se o filho está oprimido pela carência emocional da mãe, a mãe está energeticamente muito próxima ou a mãe se apega a esse filho por excesso de paternidade e não deixa criar seus próprios limites, ou ela impede esse filho de ter um relacionamento com o pai dele, ao se fundir inconscientemente com essa carência emocional da mãe durante a infância, para ajudar a compartilhar ou carregar os seus fardos emocionais, o filho também pode rejeitá-la energeticamente. Um filho que não consegue acolher a mãe em sua alma terá problema em todos os tipos de relacionamento. O seu relacionamento com a mãe é o modelo para todos os seus relacionamentos futuros. Se o filho rejeitar 50% da mãe dentro de si, com certeza ele vai escolher parceiros que vão espelhar essa rejeição emocional da mãe para aumentar essa consciência, ou ele escolherá parceiros que possam ajudar a curá-la. E é exatamente por isso que quando a gente pensa num relacionamento, a gente tem que pensar que é um sistema trabalhando para um outro sistema. Né? Aquela pessoa que você escolheu para se relacionar, ela está trazendo a sua ferida emocional. Ela está trabalhando para que você veja a sua ferida emocional. Porque quando nós rejeitamos um dos pais, seja o pai ou a mãe, nós tendemos a buscar nos parceiros de forma inconsciente, mesmo que você fale exatamente o contrário, mas você busca de forma inconsciente uma pessoa que tem exatamente essas características que você odeia no seu pai e na sua mãe. A criança vai ter dificuldade em desenvolver amor próprio, em desenvolver um senso de segurança sobre o seu lugar no sistema. Sem amor próprio, sem limites fortes e saudáveis, os relacionamentos com os outros sempre serão emocionalmente difíceis. E o que acontece quando o filho está emocionalmente desconectado do seu pai? Vamos supor algumas hipóteses, né? O pai larga da mãe quando ela fica grávida. O pai se separa da mãe logo que a criança nasce. Ou o pai está trabalhando muito e não consegue dar atenção emocional para a família. Fica aquela pessoa sempre distante devido à sua própria infância ou família, né, não resolvida, devido a carregar muitos traumas de infância. Então ele se afasta e se dedica a outras atividades. O que acontece com o filho? O filho sofrerá emocionalmente, claro, devido ao desligamento desse pai. O filho terá dificuldade em aceitar esse 50% que lhe pertence, que é a parte masculina. E quando ocorre a cura? A cura acontece quando o filho se volta para o pai, ele se rende ao pai e desenvolve um relacionamento saudável com ele. Isso deve ocorrer independentemente do que o pai fez, de quem é esse pai, ou se esse pai está vivo ou se ele já morreu. Lembre-se, sem pai não há vida. E um dos maiores substitutos para o pai são as drogas.
A droga, o cigarro, qualquer substância entorpecente faz o lugar do pai na vida de uma pessoa. E da mesma forma que esse filho, ele pode carregar as dores emocionais da mãe, ele também pode carregar as dores emocionais do pai. E do mesmo jeito que será prejudicial para ele em relação a relacionamento, quando ele carrega as dores emocionais da mãe, também será prejudicial para ele, sobretudo em relação à saúde mental, se ele carregar as dores emocionais do pai. Um filho precisa seguir em direção ao futuro, vivendo seu próprio destino. Ele precisa estabelecer limites seguros e saudáveis na sua vida com seus pais e aprender a aceitá-los, aceitar pai e mãe plenamente. Filho que rejeita o pai, lembre-se, pai que rejeita a mãe, muito possivelmente vai ter um filho que nega esse pai. Porque o filho, o homem, já tem uma predisposição natural em proteger essa mãe. O pai que desvaloriza a mãe está incentivando o filho a ficar só na esfera da mãe. A mãe que desvaloriza o pai também está atrapalhando a vida do filho, porque está impedindo ele de ter acesso ao pai. E quando o pai impede esse filho de tomar essa mãe, ou porque ele desvaloriza a sua mulher, ou porque ele é agressivo com ela, a tendência é que esse filho tome ainda mais essa mãe, só que não como mãe. Ele vai assumir o lugar de parceiro da mãe para protegê-la. Essa é sempre uma posição energeticamente muito perigosa para o homem. Tentar salvar o relacionamento de seus pais ou tentar salvar a sua mãe. Porque com isso ela perde a sua vitalidade, a vontade de fazer o mais na vida. É papel dos pais dar ao filho e não o contrário. Ao julgar que seu pai não é o certo para sua mãe, você está matando metade de você, porque você está matando o seu pai dentro de você. E com isso, você mata metade da sua capacidade produtiva, da sua capacidade de viver, da sua capacidade de ter coragem de assumir quem você é e fazer o que tem que ser feito. Uma das principais consequências é o sentimento de culpa. Tá? Isso não é só para homem, é para homem e para mulher. Aquele que não tomou, que não aceitou seu pai como ele é, não aceitou sua mãe como ela é, não conseguiu vê-los como grandes e capazes de carregar a sua própria vida, vai matar uma parte deles dentro de si. E ao fazer isso, essa pessoa vai estar matando a força de fazer, de realizar os seus sonhos, porque inconscientemente ele se sente culpado se ele for mais feliz que seu pai, mais feliz que a sua mãe, se ele for mais bem-sucedido que seu pai, mais bem-sucedida que a sua mãe. Um homem é capaz de permanecer forte, bem-sucedido, quando ele está firmemente voltado para o círculo de energia de seu pai e é capaz de sentir o apoio de sua longa linha de ancestrais masculinos fortes. Se um filho rejeita a mãe ou o pai, quando tenta encontrar um parceiro íntimo, ele vai projetar as qualidades negativas de seu pai rejeitado ou de sua mãe rejeitada no parceiro em potencial. E não vai demorar muito para que esse homem comece a se afastar daquele parceiro, comece a sufocar emocionalmente o parceiro com a sua atenção ou uma combinação dos dois. E a cura, gente, a cura desses homens vem com a sua capacidade de não julgar a história do pai, não julgar a história da mãe, não julgar a sua própria história, aceitando a sua própria história como foi, aceitando a sua fonte de criação exatamente como ela é. As feridas emocionais dos homens são muitas, mas a cura geralmente vem em aceitar o pai como ele é, em tomar esse pai no coração. E para te ajudar
a entender melhor quais são as suas feridas emocionais, eu vou falar um pouco das principais feridas emocionais que eu tenho percebido que, através dos vários atendimentos que eu já fiz e através dos casos que eu tenho acompanhado. Qualquer pessoa que tenha morrido tragicamente, muito jovem ou muito cedo, incluindo todas as que morreram no útero ou ao nascer, ou seja, mesmo que você não saiba, como abortos espontâneos, natimortos, acidentes, doenças, morte por violência, qualquer pessoa doada ou deixada de fora do seu sistema familiar através da adoção ou com saúde mental comprometida ou nascida fora do casamento ou parceria significativa e rejeitada ou por doação de esperma, barriga de aluguel, rejeição devido à orientação sexual, qualquer acidente, lesão ou outro trauma significativo, incluindo incêndio, inundação, terremoto, afogamento, acidente veicular, violência, impacto da guerra, sobreviventes de guerra, crimes de guerra, resistência à guerra, beneficiados por uma guerra, torturas, membros de comunidade vivendo durante a guerra, genocídios, inimigos evitados. Lembre-se, qualquer pessoa prejudicada se torna parte do seu sistema familiar e pode estar buscando reconhecimento como membro da sua família através de você. Pessoas que tentaram cometer um suicídio, pessoas que foram vítimas ou autores de crimes, incidentes significativos, independente de terem sido intencionais ou não. Pessoas que foram vítimas ou foram causadores de estupro, agressão, assassinato, abuso sexual ou físico, acidentes, morte, homicídio culposo. Lembre-se, a vítima ou o agressor tornam-se parte do sistema familiar e eles podem estar buscando uma representação através de você. Parte do trabalho de cura pode ocorrer muito rapidamente, mesmo através de um insight adquirido durante uma sessão de constelação familiar. Mas é muito comum que o trabalho exija intenção, ação e processamento emocional significativos que levam um pouco mais de tempo. A cura não acontece na sua cabeça. A ferida emocional ela é armazenada nas suas células, no seu DNA, no seu corpo. E, portanto, a energia de cura vivificante ela deve ser levada para as células do seu corpo para mudar a energia da ferida, para curar a ferida. Então, respire compaixão, respire vida, respire bem-estar, respire amor, seja gentil e amoroso, principalmente consigo mesmo, durante todo esse processo de cura. E se você é terapeuta e vai atender um homem, perceba que ele não vai trazer como ferida emocional a sua relação com a mãe ou com o pai, mas ele vai trazer para a sessão a sua dificuldade em se relacionar, a dificuldade na sua carreira, na sua profissão, dificuldade financeira, dificuldade com os filhos, dificuldade com colegas de trabalho. Mas perceba que essas dificuldades na vida, elas têm fundo nas questões emocionais, especialmente com a mãe e com o pai. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe ele com alguém que você sabe que está precisando dessa cura.